você sabia que religião não garante a sua salvação? Ou você não sabia? No livro do Gênesis, capítulo de número 4, versículo ali do 1 ao 15, ele conta a história que Adão teve relações com Eva, a sua mulher. E ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse: gerei um filho homem. E voltou a dar luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passando alguns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel sua oferta, mas não aceitou a Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o afetou a sua vida. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu salvador do meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar e fizer algum dano a mim. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém fizer um dano contra você, contra Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que o visse, o encontrasse, ou fizesse algum dano nele. Então, está aqui um texto narrado sobre o que aconteceu com esta primeira família da terra. Então, por isso que eu lhe digo que religião não garante salvação de ninguém. O lar não garante salvação. O primeiro lar mostra aqui esta realidade. Adão e Eva pecaram e geraram filhos pecadores, tal como eles. O resultado foi funesto. Os pais devem ensinar aos seus filhos o caminho da adoração a Deus. Apesar de a entrada do pecado no Éden, Caim e Abel foram ensinados a adorar a Deus. Vemos aqui isto nas ofertas que ambos ofereceram ao Criador.
A esperança de Eva adquirir um filho, aqui no livro de Gênesis 4:1, ela creu na promessa do Redentor. Louvado seja Deus. Mas o desapontamento de Eva, nós podemos imaginar a dor dos primeiros pais ao verem Abel na situação que se encontrava. E quem causou aquilo na vida dele? O seu próprio irmão. Caim tornou-se o primeiro a praticar tais coisas e virá um fugitivo. Mas a Bíblia ela declara que ninguém pode fugir do seu pecado, nem da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui eu quero abordar esses 3 tópicos. Lá não garante salvação. Religião não garante salvação. Muitas pessoas elas estão enganadas. Elas pensam que só por ter uma religião elas vão ser salvas. Então o homem ele é religioso por natureza. Os atenienses, eles eram religiosos, mas não conhecia a Deus. Você conhece essa passagem que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 17, ali o versículo 21 ao 23. Então os atenienses, eles eram religiosos, mas eles não conheciam a Deus. Caim era tão religioso quanto Abel, mas achava que podia adorar a Deus de qualquer maneira. Então é desse jeito hoje que tem pessoas que acham que elas podem manipular Deus, que elas até chegam até um controle de Deus, elas vão mudar alguma coisa em Deus. Não, de maneira alguma. Ou é do jeito que Deus quer. Tem umas pessoas hoje que ela diz, eu não entendo assim, eu não acho que seja assim, eu não creio que seja assim. Os atenienses, eles achavam que eles eram os mais sábios, né? Mas eles não conheciam a Deus. Caim, ele aqui preferiu celebrar Deus do jeito dele, de qualquer maneira. Sua religião era segundo a sabedoria humana, os seus costumes. Deus não aceita sacrifício feito com soberba, né? Então, a religião dele era humana, era de acordo com os desejos dele, com a vontade dele, não com a de Deus. E Deus não aceita sacrifício feito com soberba, com ira e com rancor. De maneira alguma. Você encontra lá em 1 Samuel, capítulo 15, ali, do versículo 22 e 23. Então, Caim, ele ofereceu sacrifício sem sangue. Ele sabia, ele foi treinado, ele foi instruído no lar, que o sacrifício que Deus recebia era o sacrifício de sangue. Mas ele disse, não, eu vou fazer do meu jeito. Se ele receber, bem, se não receber. Hoje tem gente que é desse jeito. Elas vêm participar uma coisa hoje, elas não querem saber se é do jeito que Deus quer, não. Elas querem saber se é do jeito delas. Então eles sabiam que Deus só receberia sacrifício de sangue, mas ele queria que Deus o recebesse fruta podre, o pior. Tem pessoas hoje que sabem que Deus quer o nosso primeiro tempo, Ele quer o melhor de nós, mas as pessoas dizem, eu vou dar o resto do meu tempo, se eu não tiver o que fazer, ou seja, se eu não tiver mais nada para fazer, Ele também não recebe, não. Então o sacrifício de Abel foi um cordeiro tipo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Então, os dois, eles foram ensinados
como eles deveriam sacrificar a Deus. Mas só que um escolheu obedecer e o outro escolheu não obedecer, ser do jeito dele. Por isso que as coisas hoje estão desse jeito. Mas eu disse que seria 3 top. O lar não garante salvação. A religião não garante salvação. O coração perverso de Caim. Caim não se arrependeu do que fez. Se ele tivesse se arrependido, ele teria alcançado a misericórdia e o perdão de Deus. Mas ele não se arrependeu. Você viu que ele tratou Deus com ignorância. Quando Deus perguntou a ele por Abel, seu irmão, ele disse: serei eu algum guardador, salvador de Abel? Ele ainda tratou, foi com soberba, com raiva, com ira a Deus. Meu irmão, quem quer perdão, ele se humilha, ele busca a misericórdia de Deus, ele desce do pedestal, ele deixa o rancor, ele deixa o orgulho de lado. Quem quer perdão, ele busca a misericórdia de Deus, ele se humilha e busca. Era só ele ter se humilhado, Deus tinha perdoado ele, mas ele não quis. O arrependimento é a porta para o perdão. Ninguém tem como ser perdoado se não se arrepender. Você vê que quando acontece mesmo alguma coisa no tribunal, a primeira pergunta que é feita ao réu: você se arrependeu? Você se arrepende disso? Ele diz muitíssimo: mas se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria isso. Então isso já conta muito no seu julgamento, porque o arrependimento, ele vem primeiro, ele é a porta que abre para o perdão. Então os passos de Caim para o homicídio, foi o primeiro, a inveja. A inveja é perigoso. Ela é um primeiro passo para nós fazer o que não devemos. É a inveja. O segundo, a ira. Quando a pessoa é invejosa, ela é muito fácil de se irar. Terceiro, a falta de amor a Deus. Ah, meu irmão, como é que o invejoso, ele vai amar a Deus? O invejoso, ele é simbologia daquele que se rebelou lá no céu, e você sabe quem é. Então, depois da inveja vem a ira, e aí, terceiro, a falta de amor a Deus, a inserção do crime. Se ele tivesse dominado a inveja e a ira, não teria chegado a fazer o que ele fez. Um dia um homem disse que ninguém poderia empatar de um pássaro fazer um ninho em nossa... Ninguém poderia empatar de um pássaro pousar em nossas cabeças. Você pode ir andando e um pássaro pousar, mas ele carregar galhos e galho para fazer um ninho, já é outra história. Ninguém pode empatar da inveja chegar ao nosso coração, mas podemos empatar dela morar. Nós não podemos empatar da ira chegar até a nós, mas podemos empatar dela permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tem como os dominar, senão Deus não falava. Se ele tivesse dominado a inveja, a ira, não teria chegado a fazer o que ele fez. Então, o lar não garante salvação, a religião não garante salvação. Então, Abel e Caim, eles tipificam dois grupos de adoradores. Você consegue entender?
a conclusão dessa palavra. Abel e Caim, ele tipifica dois grupos de adorador. Abel, o dos verdadeiros adoradores, aquele que Jesus disse para aquela samaritana lá em João capítulo 4, meu Pai busca verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então Abel, ele tipifica os verdadeiros adoradores. Caim, o dos que querem adorar Deus de qualquer maneira. Você consegue entender? Caim, ele tipifica aquele grupo de adoradores que querem adorar Deus de qualquer maneira e do jeito que eles querem. Ou seja, se não for do jeito deles, eles chegam na igreja, eles querem o louvor de acordo com a vontade deles, eles querem a pregação de acordo com a vontade deles. Então o culto não é para Deus, é para essas pessoas, é para esse grupo de falsos adoradores que querem adorar Deus de qualquer maneira, conforme os próprios padrões a qual o grupo pertence, ou seja, então é de acordo com a vontade deles. O Senhor, ele diz para o homem renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e siga-me. Hoje você vê crente desviado que a pregação deles é essa: não me importa o que você esteja fazendo, não importa o que você venha fazer, Deus lhe ama do mesmo jeito. Ou seja, eles estão dizendo que tanto faz você amar Deus como não amar, você obedecer ou não obedecer, Deus vai salvar você. Isso é mentira. Isso é invenção da cabeça daquelas pessoas que negaram a fé, que o abandonaram, que se desviaram. Elas apostataram a sua fé. Elas abandonaram aquilo que Deus deu a elas. Elas foram rebeldes. Aí hoje a pregação delas é para motivar você a permanecer no erro, permanecer do jeito que você estiver. Sim, Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Cada um de nós vamos dar conta naquele dia. Então tome posse desta palavra, que ainda há tempo. A salvação, a religião não garante salvação a você. Não é por você ir a uma igreja que garante salvação a você. O que garante a salvação a você é a mudança, a transformação, a convenção, o nascer de novo. Aí sim vai mudar a sua vida. Compartilhe esse vídeo no nome de Jesus Cristo.